Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Django. Bem, os sistemas, né, eles são de fato assim eficazes quando a gente tem a capacidade de poder adicionar vários usuários, né? Então, você vê aí, vou dar um exemplo, Facebook, Instagram e tal, o usuário vai lá, se cadastra e ele tem a conta dele. E não só isso, ele tem a conta dele e aquilo que ele faz lá, só ele tem acesso. Então nós temos que ser capazes também de fazer isso no nosso sistema, né? O usuário poder se cadastrar e tal e ter acesso a uma conta onde o que ele fizer vai ficar só para ele e o outro usuário não vai ter acesso ao que é dele. Outro usuário vai poder fazer outras coisas que só ele também vai poder ver. Então vai ter essa separação entre contas de usuários aí. O nosso sistema, lógico, para ficar completo tem que ter isso também, tá? Então a ideia aqui é que o usuário possa fazer um cadastro e poder adicionar os tópicos exclusivos ali dele, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um formulário, tá? Nós vamos criar um formulário. O que é um formulário? Bem, então qualquer coisa qualquer informação que eu puder colocar na página e enviar para o servidor, eu posso chamar então aquilo ali que recebe a informação de formulário, tá? Eu posso chamar de formulário. E quando você tem, por exemplo, um login, senha para você enviar, você envia por meio de um formulário. E nossa página aqui não vai ser diferente, ela vai ter aqui alguns formulários, tá? O primeiro formulário que nós vamos montar vai ser um formulário para o usuário poder adicionar o tópico direto da página aqui, beleza? Então ele vai poder escrever o tópico dele e adicionar e vai aparecer aqui na página de tópicos, beleza? Nessa página que nós temos aqui, vai aparecer o tópico novo dele aqui, tá? Então vamos lá, como que nós vamos fazer isso? Eu vou vir aqui no meu Visual Studio, eu já estou aqui com o meu projeto aberto. Lembrando que eu sempre já começo a aula com o Django rodando, tá? Então daquela maneira, só para relembrar aqui, né? Beleza, estou com o meu projeto aqui, tá? E aqui no meu app, Learning Logs, eu vou criar então um formulário. Deixa eu fechar esse templates aqui por enquanto, né? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: o Django, né, diferente do HTML simples lá que você só cria lá e pronto, e o que acontece quando você faz uma página HTML CSS simples e você envia pelo formulário aqueles dados, né, para o servidor de alguma maneira, né, o back-end tem que tratar aqueles dados. Então o Django ele já faz isso, ele já cria um formulário para você de maneira que ele já recebe os dados e trata do jeito que ele tem que tratar, tudo certinho, verifica a segurança, ele faz tudo direitinho e é muito simples fazer isso, né? Bem tranquilo. Ele faz com base nos models. Olha só que interessante. Bem, os models não são justamente aquelas classes que nós temos que cuida do banco de dados. E um formulário, de certa forma, não é uma forma de você receber dados para inserir num banco de dados ou para confirmar dados que estão no banco de dados? Pois é, então já que é dessa maneira, né, o Django ele cria o formulário com base nas nossas models, tá? E isso facilita bastante para a gente. Então beleza, eu tenho aqui ó, a model, né, o modelo do topic. Então nós vamos criar um formulário com base nesse model aqui, nesse modelo. Temos o campo text e o campo date added, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Como que nós vamos fazer isso aqui? Eu vou criar um arquivo chamado forms.py, né? Esse arquivo vai ser responsável por criar o nosso formulário. O que eu vou importar aqui? Eu vou importar de Django o nosso forms, tá? Então eu estou importando de Django o nosso forms. Beleza.
E vou importar também de modules, né, desse arquivo modules aqui, por isso que é ponto .modules. Eu estou dizendo que é o modules que está no nosso mesmo diretório aqui, no nosso próprio diretório. Eu vou importar de modules a nossa classe, o nosso module topic. Beleza? Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma classe chamada topic forms. Perdão, topic form, tá no singular. Um T maiúsculo e o F maiúsculo, tá? E vou passar para dentro dessa classe, né? Eu vou herdar nessa classe forms module form. Tá? Eu estou falando herdar aqui e tal, aí você com certeza já, se você fez a parte de Python lá do meu canal, você sabe do que eu estou falando, tá? Sobre herança e tudo mais. Ele está herdando de uma outra classe aqui. Dentro dessa classe Topic Forms, né, que herda de Module Forms, eu vou criar uma nova classe, né, que é a classe Meta. É bem parecido com aqui em Modules, né, se você for reparar, nós temos uma classe meta aqui também, ó. E aqui em Forms nós temos também, tá? Eu vou criar uma classe meta. Essa classe meta, ela vai receber alguns atributos aqui, ó. Um deles é o module, tá? Tudo minúsculo assim mesmo. E qual é o module que eu vou utilizar? É o topic. Lembrando que eu tenho que importar ele está importado aqui em cima, tá? E aqui eu passo os campos, fields. E aí eu passo os campos que eu quero, eu vou passar em forma de lista, tá? Eu poderia passar também todos de uma vez, né? Tem uma forma de fazer isso. Ou posso passar um de cada vez. Nesse caso aqui eu só vou utilizar o campo text, beleza? E eu posso deixar assim, tá? E nesse caso aqui, se eu deixar dessa forma, quando for criar o formulário, ele vai utilizar ali um label automaticamente, né? Que é o label. O label é um rótulo, né? Que você dá para o seu campo. Vai aparecer o nome dele ali do lado, e tal. E então o livro aqui, né? A gente faz sem esse label. Como que a gente retira esse label? Eu posso até modificar o label, né? Botar uma outra coisa. Mas nesse caso aqui, ele retira o label. Então ele, para modificar o label, ele faria isso aqui, ó. Colocaria entre chaves, colocaria o nome do atributo, né? Text. E aí ele colocaria aqui entre aspas o nome novo, né, que ele quer. Como ele não quer nome nenhum, ele vai deixar em branco, ele vai deixar vazio aqui, uma string vazia. Desse modo, o campo vai vir vazio, vai vir só um campo ali para preencher sem nome nenhum, sem nada, sem label, sem nada, beleza? Tá, nesse arquivo aqui, só isso. O nosso formulário, todo o back-end do nosso formulário ali, o tratamento que ele vai dar para poder criar o nosso formulário e poder fazer tudo que tem que fazer, ele já está pronto. Eu já consigo trabalhar com ele. Beleza? Beleza, feito isso, eu vou lá em URLs agora. Aquela mesma coisa de sempre. Agora é URLs, views e depois criar um template. É o mesmo caminho de sempre, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova URL aqui, né? Copiei e colei só para facilitar. E vou modificar aqui, ó. O nome, ou melhor, essa rota eu vou chamar de new topic, new underline topic. Vai ficar assim. E o nome da nossa view vai ser new topic. Ela não aparece aqui ainda amarelinha no meu Visual Studio porque ela ainda não existe, lógico. E o name também vai ser new topic. Beleza, feito isso, vou salvar.
E agora nós vamos para Views. Deixa eu ver quanto tempo já tem de aula, né? Tá bom. E agora nós vamos aqui para Views. Aqui na Views eu vou criar New Topic. O que eu vou passar aqui em New Topic? Eu vou passar o request, que já é de costume. E antes de continuar aqui, eu preciso fazer umas importações. Tá? Eu vou fazer algumas importações aqui. Na verdade, eu vou criando e vou importando para vocês entenderem, tá? Acho que é melhor assim. Porque se eu for importando agora aqui, vai ficar um negócio meio confuso. Como que vai funcionar aqui? Então vamos lá. Def new topic, deixa eu criar aqui a docstring dela, né? Adiciona um novo assunto. Beleza, aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu já ia escrevendo aqui sem explicar. Primeiro, eu vou verificar o seguinte. Quando eu recebo uma requisição aqui de um formulário, tá lembrando que esse request aqui, ele vai me trazer também um formulário, né? A minha página vai ter um formulário e eu vou enviar então um formulário para aquela página. Ou não, né? Pode ser que minha página, meu formulário esteja em branco, então eu não receba nada. Logo eu só vou ter o formulário ali renderizado, mas não vai ter nenhum dado, tá? Mas eu tenho que estar esperando dados de um formulário. Quando eu recebo dados de um formulário, eu recebo geralmente pelo método POST. Quando você tem uma requisição HTTP ou HTTPS, né, você tem geralmente alguns métodos. Os mais utilizados são os métodos GET e o método POST. Tá? Você tem outros métodos também, tem o delete, tem o método o update, salvo engano, não lembro agora de cabeça. Mas você tem vários outros métodos, tá? E tem, né, tem os mais utilizados que é o get e o post. O get, você vai fazer uma requisição através da URL, tá? Então, na URL você vai ter, por exemplo, um ID, você vai ter alguma coisa dentro da URL ali que vai permitir que você faça aquela requisição. E aí eu tenho os dois métodos, né, mais utilizados. O get pelo URL. Tá? O URL vai trazer informações ali e aí o servidor vai tratar aquelas informações pela URL e vai devolver para o cliente, né, para o client, para o navegador. E o método post é bem parecido, contudo, o método post ele vai ser feito por baixo dos panos, ele não vai pela URL, tá? Ele vai por baixo dos panos ali. Você não vê na URL aqueles dados sendo passados. E aí o método post geralmente serve para a gente fazer alguma modificação no banco de dados, né? Ou até fazer alguma requisição também do banco de dados. Mas geralmente nós utilizamos o método post em formulários. Beleza? Isso eu estou falando em situações comuns, tá? Beleza, então eu entendo que se eu for, né, como eu vou criar aqui um formulário, eu vou passar os dados desse formulário através do método post. Então eu vou verificar o seguinte, eu vou verificar se existe algum dado, tá? Algum método post. Se o método não for post, isso significa que eu não passei dado nenhum, que o formulário está em branco, beleza? Ou seja, vamos lá, eu vou criar aqui um método, ó, if diferente de post. Pronto. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa caso o meu método não seja post, né? Eu tenho lá então a minha página que eu vou criar, o meu template lá, bonitinho, com formulário. E se eu fizer uma requisição para ele de método get, isso significa que eu não estou enviando dados nenhum através dele, através do post. Nós vamos entender melhor
quando tiver criado lá o nosso template. E aí eu vou explicar melhor isso aqui, o que está acontecendo, tá? Mas só para vocês entenderem. Ou seja, nesse caso, eu quero que a página apareça com o formulário totalmente em branco. Né? Então vou até colocar aqui um comentário, dado, ó, nenhum dado submetido, cria um formulário em branco. E aí forms vai receber form, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada form de formulário, vai receber topic form. Beleza. Agora tem uma situação aqui, eu não importei esse topic form, então eu preciso importar. Beleza? Agora eu vou lá em cima e vou importar aqui, ó, from.form, lembrando que é do nosso arquivo aqui, do nosso arquivo forms, tá? Então from.forms, ponto porque está no mesmo diretório, import topic form. Beleza? Acho que assim fica melhor. Eu vou fazendo e vou importando à medida que eu vou fazendo aqui a nossa função, tá? Beleza. Isso significa que se não tiver nenhum método post, nenhum dado enviado por método post, ele vai então passar aqui o topic form vazio, sem nada, tá? Sem nenhuma informação. Logo, ele vai renderizar para mim um formulário em branco. Beleza. Mas eu vou ter um else aqui, ou seja, se for diferente de método post, formulário em branco. Mas se não for, ou seja, se tiver o método post, eu quero que ele faça alguma coisa, tá? E aí vai ser quando eu vou criar então uma rotina aqui, né? Eu vou criar uma rotina para ele salvar os dados do formulário e ele vai redirecionar para aquela página de tópico, entendeu? Claro, você poderia fazer de uma maneira diferente, você poderia, num sistema futuro que você for criar, você pode criar um formulário que, ao acabar de submeter os dados, ele volta para a mesma página, só que o formulário em branco. O próprio Django já faz isso, certo? Mas, nesse caso aqui, nós vamos criar um redirecionamento aqui, beleza? Nós vamos redirecionar para a página de tópicos. Então, beleza, como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu fazer aqui um comentário, né? Dados de post submetidos, processa os dados. Eu estou botando os comentários igual do livro também, tá? Beleza, aqui eu vou criar uma variável chamada form, igualzinho lá no if, e vou receber também topic forms. Topic form, né, no singular. Sendo que nesse caso aqui, eu não vou passar ele vazio. Eu vou passar a requisição post, tá? O request post, ou seja, os dados que estão sendo passados através do método post. Então agora eu tenho o topic form com os dados sendo passados. Beleza. O Django ele exige que a gente faça uma validação do nosso formulário, tá? É bem simples de fazer validação no Django. Na verdade, todo formulário que você vai fazer profissional, né, você tem que fazer uma validação, porque senão vão te mandar uma série de dados ali, às vezes, que não tem nada a ver com o que está sendo pedido. Por exemplo, um e-mail, alguma coisa assim, ou então um campo que só exige número, podem te mandar outro tipo de dado. Isso não é bacana, tá? Você pode fazer isso com JavaScript, direto lá no front-end. Você pode fazer de várias formas. No caso do Django aqui, ele já consegue fazer essa validação para você automaticamente. É bem simples, tá? É bem simples. Você faz isso aqui, ó, if form, que é no caso o nosso form aqui, né? Essa variável que recebeu a requisição aqui, post, form. Aí você vai fazer um ponto
e vai chamar o método isValid, tá? If, porque você vai ver se ele é válido ou não. Se isso aqui for válido, ele vai trazer um verdadeiro aqui, um true, tá? E aí ele vai entrar no if. Simples assim, bem simples mesmo. Aí aqui você consegue, né, se ele for verdadeiro, você consegue fazer ali o que tem que ser feito, consegue salvar os dados do formulário. Se não, você não vai salvar. Simples assim. Beleza? E nesse caso aqui a gente não vai ter, até porque o campo text ele é de string, então qualquer coisa que você colocar ali ele vai aceitar como uma string, né? Mas, por exemplo, no formulário que você tem data, você tem números, você tem e-mail e tal, ele vai verificar. Aí se aquilo ali não for válido, ele vai dizer que não é válido e ele ainda consegue aparecer lá nos campos o motivo, né, de não ser válido, o erro, né, a mensagem de erro. É possível você fazer isso também com forms do Django, beleza? Aqui nós vamos então fazer o seguinte: se for válido, nós vamos fazer um save. Só isso, ó. Se for válido, ele vai salvar esses dados, tá, do formulário. Ele vai salvar no banco de dados. E a gente consegue fazer esse tipo de procedimento, né, salvar direto no banco de dados, só com um savezinho aqui, né, justamente por causa do nosso forms que nós criamos aqui, que ele tem acesso direto ali ao model, né, do banco de dados, que mexe com o banco de dados e tudo mais. Então é bem tranquilo, tá, de fazer. Agora eu vou fazer aqui aquela questão de enviar de volta para a página de topics, tá? Eu não precisaria fazer isso, eu poderia ir direto aqui para o nosso return render e tudo mais, né? Poderia fazer o return render, né, e mandar o nosso contexto para a gente, e aí ele ficaria na mesma página. Então você pode até testar aí como é que vai ficar. Mas aqui no caso eu quero retornar aqui alguma coisa. Eu quero retornar, eu vou fazer um redirecionamento, beleza? Para fazer um redirecionamento, eu vou utilizar o HTTP Response Redirect. Eu vou importar ele aqui em cima primeiro, tá? Então eu vou fazer um from Django, e aí ele vem do HTTP, né, Django.http, import HTTP response redirect, beleza? HTTP response redirect. Então eu vou retornar um HTTP response redirect. O HTTP response redirect ele exige só o seguinte, que eu coloque aqui uma URL para onde eu quero que ele redirecione, tá? Então você pode utilizar esse método aqui, né? Essa função para você poder redirecionar para alguma outra página, de repente numa lógica diferente que você for fazer aí num sistema futuro, você já sabe que existe esse HTTP Response Redirect, então você pode fazer o redirecionamento para qualquer página, só você botar aqui a URL, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou utilizar, para ficar uma coisa mais interna aqui, como é uma coisa interna, né? E deixa eu explicar, né? Como é uma coisa aqui interna e ele não tem ainda uma URL definida, digamos assim, né? Porque eu teria que colocar aqui localhost 2.8000, e aí depois o que aconteceria? Quando eu fosse colocar num servidor, a URL mudaria, certo? O domínio vai mudar. A gente sabe disso, a gente sabe que não vai ser esse localhost 2.8000. Localhost 2.8000 é porque está na minha máquina na porta 8000. Mas isso aqui vai mudar. A única coisa que vai continuar vai ser a rota, mas o domínio vai mudar. Então eu não consigo ficar utilizando URLs completas aqui. Então para facilitar, a gente utiliza o reverse, tá? Reverse é uma função, deixa eu até já finalizar ela aqui, né? Que ela utiliza o name, sabe o name da URL aqui, ó? Name. Então ela utiliza o name para poder trazer para a página que corresponde a esse name, tá? Isso facilita bastante, que agora eu só preciso fazer isso aqui, ó.
topics, que é para onde eu quero mandar. Só que eu ainda não fiz a importação desse reverse. Como que eu vou fazer isso aqui? From. Agora só um detalhe, se você estiver acompanhando pelo livro, no livro tá assim, ó, Django Core URL Resolvers. Isso aqui não existe mais no Django atual, tá? Isso aqui foi retirado. Acho que a última versão ali foi a 2, alguma coisa, ou 2, que teve isso aqui, tá? URL Resolves, então não existe mais. Mas a função reverse ainda existe, só que é agora no URLs. Então é django.urls, beleza? E aí você importa o... Opa, escrevi errado. Reverse. Beleza? Bem simples, né? Então, de Django URLs, você vai importar o reverse. Você vai utilizar aqui. Deixa eu ver quanto tempo de aula. Tá ficando muito grande a aula. Eu vou só finalizar essa view e aí na próxima aula a gente finaliza fazendo o template. Beleza. E agora eu vou voltar aqui para o nível, né, da nossa função aqui, né? Sair do if do else, eu saí completamente do if do else, e agora eu vou fazer aqui o nosso contexto. O nosso contexto nada mais é do que o form, que vai receber form. E agora eu vou fazer um return render. Dentro do render eu vou passar o request, como de costume. Vou passar learning logs barra new topic.html. Isso aqui é o caminho do template que nós vamos criar. E vou passar o contexto como de costume. Beleza. Se ele entrar no else, ele nem chega no return, tá? Lembrando que programação aqui, pelo menos em Python, funciona linha a linha, tá? A execução é linha a linha. Então aqui ele entrou no else, ele vai executar essa linha, essa, e quando chegar no return, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar para a página topics. Então ele não vai chegar a executar o context e o return render, tá? Porque ele vai sair daqui, ele vai fazer um redirecionamento. Beleza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente cria então um template e finaliza essa questão aqui do formulário, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.